Um ano se passou desde o início da playlist Umbral. E nesse último ano, eu observei o suficiente para perceber uma coisa que destrói praticamente tudo o que o ser humano acredita sobre realidade, espiritualidade e consciência. O umbral não é um lugar. Nunca foi. O umbral é o estado da consciência humana desconectada de si mesma. E talvez essa seja uma das maiores mentiras já implantadas na mente do ser humano. Fazer ele acreditar que o inferno começa depois da morte, quando na verdade ele começa no instante em que a consciência perde a própria presença. Olha para o mundo. Ansiedade, vício, pornografia, violência, caos emocional, famílias destruídas, crianças crescendo sem eixo, pessoas completamente perdidas dentro da própria mente. E o mais assustador, todo mundo acha normal, porque a humanidade inteira foi hipnotizada pela densidade, hipnotizada pela rotina, hipnotizada pelo medo, hipnotizada pela sobrevivência, hipnotizada pela repetição, hipnotizada pela terceirização da própria vida. E talvez seja exatamente isso o verdadeiro sistema. Não política, não religião, não conspiração, não demônio. O verdadeiro sistema é a inconsciência humana funcionando no automático há gerações. Pai, avô, bisavô, traumas, violência, escassez, abandono, dor, fragmentação. Tudo atravessando consciências que nunca retornaram para si mesmas. E agora eu vou falar algo que muita gente não suporta ouvir. A maior parte das pessoas não quer despertar. Quer alívio, porque despertar exige responsabilidade. Enquanto existe um diabo culpado, um governo culpado, um karma culpado, um espírito culpado, um destino culpado, a consciência ainda consegue fugir da verdade. Mas quando você percebe que a vida está acontecendo através de você, acabou. Porque aí não sobra mais narrativa confortável. E talvez seja exatamente por isso que o ser humano criou tantos sistemas simbólicos. Céu, inferno, punição, salvação, demônios, entidades, resgates, gurus escolhidos. Tudo para evitar olhar para o único lugar onde a resposta realmente está, a própria consciência. Porque o verdadeiro choque não é descobrir o universo. O verdadeiro choque é perceber que você nunca observou verdadeiramente a si mesmo. E é aqui que a playlist Umbral começa a destruir tudo. Porque ela não fala sobre pós-morte. Ela fala sobre pessoas mortas em vida. Pessoas que acordam sem presença, trabalham sem presença, amam sem presença, criam filhos sem presença, consomem sem presença. Sofrem sem presença, vivem sem presença, consciências completamente sequestradas pelo automático. E talvez seja exatamente isso que chamaram de queda durante milênios. A queda da consciência dentro da própria inconsciência. Agora pensa comigo. O universo inteiro opera por sistemas de permissões. O Sol está exatamente onde deveria estar. A Lua também. A gravidade também. O corpo humano também. Primeiro existe a condição. Depois a emergência, depois a expressão. A vida inteira funciona assim. O útero permite a vida. A terra permite a existência. A consciência permite a experiência. E o ser humano, ao invés de perceber isso, passou séculos procurando um Deus fora, sem perceber que ele próprio participa do funcionamento da existência. Não como personagem divino, mas como ponto consciente dentro do próprio sistema. E talvez seja exatamente isso que assusta tanto. O ser humano perceber que ninguém viverá a própria vida por ele, porque o sistema permite. Mas quem expressa a vida é a própria consciência. Por isso eu digo, o verdadeiro umbral não é espiritual, é psicológico, é existencial, é humano. É a consciência vivendo tanto tempo fragmentada que desaprende quem realmente é. E hoje, um ano depois, nós vamos voltar. Mas não para alimentar fantasia espiritual. Nós vamos desmontar o hipnotismo da densidade, o automatismo humano, os sistemas simbólicos de controle, a terceirização da consciência e a perda progressiva da presença humana. Porque talvez o maior segredo escondido da humanidade seja esse. O ser humano não está preso por correntes. Está preso pela própria inconsciência. E o instante em que a consciência retorna para si mesma,
o sistema inteiro começa a tremer. Hoje vamos caminhar juntos por um dos lugares que muitos gurus dizem ser geográfico, mas que na realidade cada ser humano possui o seu. Você faz parte de um sistema de permissões com um poder de criação absurdo. Ninguém detém a verdade absoluta. Tudo faz parte de programações que você aceita, repete e cria dentro do próprio universo da sua consciência. Hoje retornaremos à playlist Umbral, o início da caminhada desse perfil. A primeira playlist, a raiz de tudo, inclusive com o e-book gratuito disponível na bio do perfil. Só que agora, nós retornaremos diferentes, com mais observação, mais presença, mais consciência e menos fantasia. Porque talvez o verdadeiro despertar não seja fugir da realidade. Talvez seja finalmente ter coragem de observá-la. Talvez o maior erro da humanidade tenha sido transformar estados da consciência em geografias espirituais absolutas. Porque percebe o que aconteceu. O ser humano sentiu medo e criou infernos. Sentiu culpa e criou punições eternas. Sentiu vazio e criou salvadores. Sentiu desorientação e criou regiões espirituais organizadas para explicar a própria dor. E talvez seja exatamente assim que o umbral foi crescendo dentro da consciência coletiva humana. Não como lugar, mas como construção psicológica sustentada durante gerações. Hospitais espirituais, colônias, cidades, resgates, hierarquias, entidades, regiões densas. Agora pensa numa coisa muito séria. Quem sustenta tudo isso? A própria consciência humana. Porque talvez o ser humano tenha uma capacidade de criação psicológica muito maior do que imagina. E talvez o maior segredo nunca tenha sido o que existe depois da morte. Talvez o maior segredo seja o que a consciência humana é capaz de sustentar enquanto ainda está viva. Porque tudo começa dentro. O medo começa dentro. A culpa começa dentro. A punição começa dentro. O inferno começa dentro. O paraíso começa dentro. E então a consciência projeta isso para fora, até começar a enxergar aquilo como realidade absoluta. Agora observa uma coisa muito séria. O ser humano sustenta psicologicamente aquilo que alimenta emocionalmente. E talvez quase ninguém tenha parado para perceber isso. Uma consciência com medo começa a enxergar ameaça em tudo. Uma consciência culpada começa a construir punição para si mesma. Uma consciência fragmentada começa a viver dentro da própria fragmentação. E talvez seja exatamente assim que nascem muitos dos mundos espirituais que o ser humano acredita enxergar. A consciência cria, sustenta, alimenta, projeta e depois esquece que participou da própria construção. Agora pensa no tamanho disso. Quantas gerações alimentaram? Medo, culpa, punição, inferno, guerra espiritual, salvação, condenação, castigo, obsessão, entidades, regiões densas. Quantas consciências sustentaram isso emocionalmente durante séculos? E talvez o ser humano nunca tenha percebido uma coisa muito simples. A mente humana possui uma capacidade de sustentação psicológica absurda, muito maior do que imaginam, porque tudo aquilo que recebe, atenção, emoção, medo, repetição, crença, imagem, símbolo, ganha força dentro da consciência humana. E talvez seja exatamente aí que começa o verdadeiro hipnotismo da densidade. A consciência vai lentamente esquecendo que ela também participa daquilo que sustenta. E então começa a viver dentro da própria construção psicológica, como se estivesse presa em algo externo. Agora observa o que acontece no mundo moderno. As pessoas vivem em ansiedade constante, em medo constante, em excesso de estímulo, em compulsão, em pornografia, em distração contínua, em caos emocional, em automatismo psicológico. E tudo isso vai fragmentando lentamente a presença humana, até que a consciência já não consegue mais observar a própria vida com clareza. E talvez seja exatamente isso que chamaram de umbral durante tanto tempo. Não um lugar após a morte, mas uma consciência tão perdida dentro da própria fragmentação que desaprende o próprio eixo. E talvez quase ninguém tenha percebido outra coisa ainda mais profunda. Cada destruição que aparece na vida humana já existia primeiro dentro da consciência. Antes do vício, existiu vazio. Antes da violência, existiu dor sem observação. Antes da escassez, existiu perda de eixo. Antes do colapso externo,
já existia fragmentação interna, porque o externo normalmente é o último estágio. Antes disso, a consciência já vinha sustentando medo, caos, desorganização, abandono interno, repetição emocional, trauma acumulado, ausência de presença. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas tentam mudar a vida apenas pelo lado de fora, mas continuam repetindo os mesmos ciclos, porque a raiz continua viva dentro delas. Agora pensa no tamanho disso. Imagina gerações inteiras sustentando violência, escassez, humilhação, abandono, raiva, culpa, silêncio emocional, desvalorização da própria existência. Pai sustenta, o filho absorve, o neto continua, o bisneto herda. E aos poucos, o fluxo psicológico da família inteira começa a ganhar força, quase como uma psique ancestral, coletiva sendo repetida inconscientemente, através das gerações. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas nunca perceberam. O ser humano não herda apenas sobrenome. Ele herda medos, reações, formas de amar, formas de fugir, formas de sofrer, formas de sobreviver, formas de enxergar a vida. E tudo isso molda silenciosamente a percepção da realidade. Agora entende o peso disso. Uma pessoa vivendo caos extremo, muitas vezes já sustentava internamente medo constante, derrota, desorganização, desvalorização, ausência de esperança, fragmentação psicológica. O externo apenas expressou o interno acumulado durante anos. E talvez seja exatamente isso que chamaram de maldição durante séculos. Não uma força invisível perseguindo famílias, mas fluxos psicológicos repetidos geração após geração, até que alguém finalmente tenha coragem de observar o padrão. Porque talvez o verdadeiro rompimento do umbral não aconteça depois da morte. Talvez ele aconteça no instante em que uma consciência interrompe o automático, retorna para a presença e finalmente enxerga o fluxo que estava sustentando silenciosamente dentro de si mesma. E talvez, depois de tudo isso, a pergunta nunca tenha sido: o que existe depois da morte? Talvez a verdadeira pergunta sempre tenha sido: o que aconteceu com a consciência humana enquanto ainda está viva? Porque talvez o verdadeiro umbral não seja um lugar esperando você depois do fim. Talvez ele esteja presente toda vez que a consciência perde a própria presença. Toda vez que o ser humano vive sem observar, repete sem perceber, sustenta sem questionar, reage sem consciência e entrega o próprio eixo para o automático. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente passa a vida inteira procurando respostas no céu, sem perceber que o colapso começou dentro da própria mente. Agora entende o peso disso. O ser humano criou sistemas para explicar o medo, mas nunca parou para observar profundamente o próprio medo. Criou religiões para explicar a dor, mas quase nunca observou a raiz da própria dor. Criou símbolos para explicar a existência, mas desaprendeu a observar a própria consciência. E talvez seja exatamente aí que a humanidade inteira se perdeu. Não na espiritualidade, mas na ausência de presença. Porque no instante em que a consciência retorna para si mesma, o automático começa a quebrar, o medo começa a ser observado, o fluxo começa a ser percebido, os padrões começam a aparecer, as repetições começam a ficar visíveis. E pela primeira vez, o ser humano começa a enxergar a própria vida sem o hipnotismo da inconsciência. Talvez seja exatamente isso. O verdadeiro despertar. Não fugir da realidade. Não escapar da terra. Não virar escolhido. Mas finalmente ter coragem de observar a própria existência sem fugir de si mesmo. Porque talvez o maior segredo escondido da humanidade seja esse. A consciência humana possui um poder absurdo de criação, mas passou a vida inteira sem perceber aquilo que sustenta dentro dela mesma. E talvez o verdadeiro rompimento do umbral comece exatamente no instante em que o ser humano retorna para a própria presença. Bem-vindo de volta à playlist Umbral. O início de tudo. E talvez o início da observação que quase ninguém teve coragem de fazer.